Abra sua Bíblia, por favor, comigo nessa noite, mesmo você em casa. Se volte para a palavra de Deus com todo o teu coração, com todo o teu carinho, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, e eu quero compartilhar com vocês rapidamente nessa noite 7 grandes verdades a respeito do propósito da sua vida. Amém? 7 grandes verdades a respeito do propósito de sua vida. Verdades, e não são qualquer verdades não, são 7 grandes verdades. Quantas? Grandes verdades, amém? Sobre o propósito de sua vida. João 4,34, quantos estão aí? Digam amém. A palavra do Senhor declara: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Existe normalmente 2 coisas que podem acontecer com uma pessoa que desconhece o propósito da sua vida. Ou seja, quando uma pessoa não conhece o propósito da sua existência, ou ela pode entrar numa situação de passividade na sua vida muito grande, que gera uma indefinição, e por conta disso a pessoa se torna complacente na sua vida. Amém? Esta é uma situação que pode acontecer quando uma pessoa não descobriu ainda o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. Uma passividade, amém? A pessoa não tem uma orientação na sua vida, e por falta de orientação, em função do desconhecimento do propósito da sua vida, ela vive em um estado quase que perpétuo de indecisão. Para ela, até coisas básicas e simples do dia a dia, para que precisa, coisas básicas e simples pelas quais ela precisa decidir, ela não tem um poder de orientação interno, justamente pela ausência da compreensão do propósito. Por isso esta vida entra em estado quase que permanente de complacência. Em muitas coisas ela se torna complacente, ou então o efeito totalmente contrário em relação àqueles que não conhecem o propósito da sua existência. Entra num ativismo cego, desenfreado. Há pessoas que vivem em estado de indecisão, de passividade na sua vida, por não conhecer o propósito da sua existência. E há outros que, ao contrário, por não conhecer o propósito, elas acabam abraçando o que vem à mão, querem fazer muitas coisas. Por isso que eu digo, entra num ativismo desenfreado, cego, e isso muitas vezes gera na pessoa uma obsessão cega. Amém? Ela se sobrecarrega de muitas coisas, com muitas coisas, está sempre envolvida com muitas atividades, porém no final dessas coisas ela acaba se sentindo frustrada, decepcionada, desanimada, porque não consegue entender qual é o verdadeiro significado dessas coisas, e por não saber o significado dessas coisas, ela acaba se envolvendo com muitas coisas, e não é por isso, e é justamente, por essa razão, que nós olhamos para a nossa sociedade hoje, e encontramos muitas pessoas que estão ou sobrecarregadas, ou desiludidas, decepcionadas, deprimidas. Eu não estou falando de momentos, amém? De momentos curtos que todos nós vivenciamos, no momento em que nós nos sentimos desanimados, no momento que nós nos sentimos sobrecarregados com alguma coisa. Isso é parte da nossa vida. Mas eu estou falando de pessoas que por falta do conhecimento do propósito da sua vida, essas pessoas acabam perdendo a esperança naquilo que elas estão fazendo. Elas não conseguem encontrar significado nas coisas, e por conta disso, muitas vezes, elas não conseguem encontrar uma inspiração no seu coração para fazer o que estão fazendo, para perseguir aquilo, amém? Ou então perseguem de uma maneira obsessiva, cega, e não conseguem identificar de fato qual é o verdadeiro significado, qual é o verdadeiro sentido daquilo que estamos fazendo. Portanto, há uma falta de realização no seu coração. Isto muitas vezes é refletido na forma como as pessoas estão vivendo, tentando preencher esses espaços, essas lacunas
que acontecem na vida de uma pessoa porque ela não sabe o propósito e não está vivendo o propósito da sua vida. Por isso muitas pessoas acabam correndo para as drogas, outras para o álcool, outras para alguns vícios destrutivos, prejudiciais, tentando de alguma forma, de alguma maneira, encontrar sentido naquilo que ela está fazendo, ou encontrar sentido na sua própria existência. Então esse cenário explica porque muitas vezes alguns jovens são capazes, ainda prematuramente na sua vida, de tirar a sua vida, e outros que não tiram a sua vida, tomam um caminho, enveredam por uma carreira, por um caminho de destruição, sabe, de tristeza, de angústia, e às vezes a pessoa ela está se autodestruindo no caminho que ela tomou, mas é porque ela não consegue identificar a forma de preencher esse vazio, sabe, de satisfazer, de trazer realização para a sua existência. Então tenta encontrar nessas coisas, e outros acabam infelizmente desperdiçando a sua vida, né? Alguns atentam contra a sua própria vida de forma direta, e a outros de uma maneira indireta, e justamente porque essas pessoas não conhecem o propósito da sua existência, e por não conhecer o propósito da sua existência, não encontram significado naquilo que fazem, portanto não conseguem alcançar realização nas coisas que estão acontecendo. Infelizmente são muitas pessoas que vivem dessa forma, e veja, queridos, isso não é algo exclusivo apenas para as pessoas que estão lá fora sem Jesus. Infelizmente há muitas pessoas que estão em Cristo e que estão debaixo do amor de Deus, que estão debaixo da graça do Senhor, mas não estão ainda encontrando o seu verdadeiro sentido de vida em Cristo Jesus. Olha o que o Senhor fala nessa declaração que nós lemos aqui em João capítulo 4, versículo 34, Ele está dizendo que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, o que de fato traz satisfação para a minha vida é cumprir o propósito do meu Pai, cumprir o propósito do meu Deus. O que traz de fato alegria na minha vida é cumprir a obra que o Senhor entregou nas minhas mãos. Nós estamos falando sobre isso nesses dias, estamos falando sobre propósito de vida, e no domingo passado eu falei para vocês como Jesus tinha um senso muito claro de propósito, de identidade na sua vida, em função justamente de saber que aquilo que pode trazer verdadeira satisfação no coração de uma pessoa, não é simplesmente bens, não é simplesmente status social, não é simplesmente, sabe, posses, não é simplesmente ser popular, porque se estas coisas de fato trouxessem sentido da vida, os ricos não se matariam, muitos não se destruiriam porque têm posses, amém? Artistas, ídolos, né? Pessoas famosas que alcançaram prestígio, poder, popularidade e acabam dando um fim trágico à sua vida, ou tomando decisões e direcionamentos da sua vida que acaba resultando em caminhos de morte, de destruição, porque estas coisas de fato não trazem verdadeira satisfação no coração da pessoa. A verdadeira satisfação, Jesus está declarando, está em conhecer e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aí é onde nós encontramos o verdadeiro sentido, encontramos o verdadeiro significado da nossa existência. E se queremos definir sucesso aos olhos de Deus, segundo a palavra, aí está o meu sucesso, o seu sucesso, cumprir a vontade do nosso Pai, amém? Viver o propósito do nosso Deus, realizando a obra que Ele entregou em nossas mãos. Deixa eu te dizer isso, por favor, mesmo você aí em casa, Deus colocou uma obra nas tuas mãos, há algo que o Senhor colocou de antemão, como um propósito na sua vida, para que você efetuasse, para que você realizasse, e isso que vai trazer verdadeira alegria ao seu coração, satisfação, e mesmo quando as pessoas estejam se levantando com você, e mesmo quando as circunstâncias externas possam não ser favoráveis ao propósito de Deus na sua vida, lá dentro você tem um senso de satisfação, de realização, porque você sabe que você é a pessoa certa, no tempo certo, fazendo a coisa certa. Você não se sente deslocada, sabe, você não se sente uma pessoa deslocada na vida, você não se sente uma pessoa fora do seu lugar, fora do seu ambiente, quando você está fazendo a vontade de Deus. Mesmo aquelas situações que são adversas, mesmo aquelas situações que nos confrontam, mesmo aquelas situações que muitas vezes no nosso coração nos machuca, nos fere, nós conseguimos nos sobressair, nós conseguimos vencer essas tristezas, vencer essas decepções, esse estado de desânimo
desânimo que muitas vezes vem se alojar nas nossas vidas em função das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas dentro de nós estamos satisfeitos, como alguém que acabou de comer uma boa comida, amém? Matou a sua fome, está saciado e diz assim: obrigado, eu não preciso de mais nada, eu já estou satisfeito. Eu quero perguntar para você, qual o nível da sua satisfação em relação à sua vida? Pergunta de coaching, amém? Qual o nível de satisfação na sua vida? Queridos, eu não sei se todos que estão aqui nessa noite concordam comigo, mas algo que nos dá muito prazer é comer uma boa comida, amém? É tão ruim quando nós estamos adoentados e às vezes não encontramos graça na comida. Já aconteceu isso com você? De você estar adoentado, talvez passando ali por uma, não por Covid, né? Mas ali talvez, né, uma indisposição, o teu fígado não está bem, o teu estômago está sensível, você comeu alguma coisa que não te fez bem, ou de repente simplesmente você pegou uma virose, que agora também é moda virose, o médico não sabe, não tem um diagnóstico, então ele é virose, né? Toma esse remedinho, vai para casa, tal, enfim. Mas já aconteceu isso com você, de você comer e não sentir o gosto, teu paladar está comprometido, então você come aquilo de certa forma, está te alimentando, você se alimenta, mas você não desfruta daquilo que você está comendo. Quer dizer, faz bem para você, é vital, você precisa comer, mas você não desfruta, porque você não tem o paladar, você não está sentindo o sabor, em função de alguma coisa que está acontecendo no teu físico, na tua saúde. Mas quando você está bem, quando você está com saúde, quando você, amém? E aí você come, você não come só para se nutrir, você não come só para sobreviver, você come e come muitas vezes com prazer, isso te dá uma satisfação, isso te dá uma alegria. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas se você comesse todo dia a comida da minha esposa, você ia entender muito bem o que eu estou te falando. Porque uma mulherzinha para comer bem, regime em casa é um desafio. Nessa sozinho, né, meu amor? É difícil. É bacana quando ele vai comer comida da vovó. Como é que está a comida da vovó? Boa, nota 1000, nota 100, nota 10, porque cozinha bem. Minha esposa até para fritar um ovo, o ovo dela sai diferenciado. Estou crendo que vai ter janta hoje em casa. Você sabe do que eu estou falando? A satisfação que você tem é uma coisa passageira, momentânea, mas o Senhor encontrava uma plena satisfação em fazer a vontade do Pai, em realizar, terminar, concluir, acabar a obra que Deus entregou a Ele. Isso me remete na palavra de Paulo, quando diz: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, resta agora receber a coroa, amém? A coroa da vida, claro, digam aleluia. Quando nós conhecemos o nosso propósito, é certo que mesmo vivendo o propósito de Deus, nós vamos passar por momentos em que nos sentiremos deprimidos, passaremos por alguns estados de desânimo, sofreremos algumas decepções, porém isso é momentâneo, isso é por um tempo, e de alguma forma, de alguma maneira, estas coisas acabam se agregando nas nossas vidas como um sistema de aprendizado que nos torna pessoas melhores ou mais bem preparadas para algumas coisas que irão acontecer no futuro. Às vezes, a princípio, quando nós estamos dentro da vontade de Deus e vivemos algumas coisas que nos confrontam, ou que nos fere, que nos machuca, a gente não entende muito bem a princípio, no momento, porque às vezes para nós não faz sentido, mas algo dentro de nós diz: continua, esse é o caminho, amém? Persevera, seja fiel, continua crendo, e a gente continua crendo, a gente continua perseverando, e de repente aquela situação passa, e lá na frente, lá adiante, você se depara com um momento na sua vida, com uma experiência na sua vida, aonde você pode encarar de frente, porque aquilo lá atrás te preparou para aquele momento.
te gerou uma estrutura para você suportar e você prevalecer muitas vezes em coisas que você achava que jamais seria capaz de prevalecer, mas você prevalece porque Deus vai preparando você, quando você está fazendo a vontade dEle, quando você está no propósito dEle. É por isso que Paulo está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, nessa noite eu quero falar rapidamente com vocês sobre 7 verdades poderosas, grandiosas a respeito do propósito. Se você quiser tomar nota, isso é muito importante. Primeiro, você nasceu com um propósito. Eu sei que isso não é novidade. No Salmo de número 100, versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Quantos podem dizer isso? O Senhor é Deus. Mais forte, diga comigo: o Senhor é Deus. Se você está na live assistindo, escreva aí no comentário: o Senhor é Deus. E aí o salmista continua declarando, estou lendo o versículo 3 do Salmo 100: foi Ele quem nos fez, amém? E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Esse versículo anuncia algumas verdades poderosas dentro disso que eu estou anunciando aqui. Você nasceu com um propósito. Primeira verdade que nós encontramos nesse versículo é que o Senhor é Deus, Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas, amém? Ele é o Deus onipotente, ou seja, o Deus todo-poderoso. E aí o que o autor está nos dizendo é que esse Deus que é Senhor, é todo-poderoso, Ele nos fez e dele somos. Levanta a tua mão direita nessa noite, mesmo em casa, diga: eu fui feito pelo Senhor e dele eu sou. Fomos feitos por Deus e dele nós somos. Você, aleluia, você tem um dono na sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você tem alguém que tem o controle sobre a sua vida. Se você entende isso, há alguém que tem o controle da sua vida. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para Deus, porque é Ele que nos fez e é Ele que tem o controle verdadeiro, produtivo, real nas nossas vidas, para as nossas vidas. Por isso é que eu falei na semana passada, amém? Quando Jesus, confrontado ali pelos pelos fariseus, e os fariseus dizendo: o teu testemunho não é verdadeiro, tu falas mentira, e o Senhor diz: o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Eu sou a luz do mundo. Lembra disso? Jesus conhecia a sua origem, Jesus sabia de onde ele vinha, e mais do que isso, ele viveu uma vida humana conectada à sua origem, conectada à sua fonte. Por isso, mesmo quando confrontado, mesmo quando desacreditado pela opinião das pessoas, isso não o afetou, porque ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia, portanto, qual era o seu destino, qual era o seu propósito. Aleluias. Por isso o Senhor estava sempre cheio de um senso de identidade e de propósito, amém? O criador de algo, aquele que fabrica, que produz alguma coisa, é o único que pode de fato definir a sua obra, definir a sua criação. Algumas pessoas podem trazer um parecer, algumas pessoas podem trazer uma opinião, mas é o Criador de algo que define em essência o significado e o propósito daquilo. Então, se Davi está dizendo nesse salmo que eu e você fomos feitos pelo Senhor e dele nós somos, somente Deus pode trazer definição às nossas vidas, somente Deus pode definir quem de fato você é e qual é o verdadeiro valor da sua vida e o verdadeiro significado e propósito da sua existência. Digam glória a Deus. Amém. Ele sabia, ele tinha esse princípio dentro do seu coração: sei de onde vem e sei para onde vou. E a palavra em todo tempo está apontando para mim, para você, que Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa origem. Por isso nós precisamos nos voltar a Ele. Por quê? Porque foi Ele que nos fez e o propósito é dele. Quando falamos de propósito de vida, não estou falando do meu propósito. Não se trata simplesmente do teu propósito. Se o teu propósito não está alinhado com o propósito de Deus, então não é o propósito de Deus. E eu não posso, como alguém que fui criado pelo Criador, definir qual é o meu verdadeiro propósito. E também não posso me voltar ao meu próximo para tentar aprender com o meu próximo, identificar com o meu próximo qual é o meu verdadeiro propósito de vida. Não, somente
somente aquele que fabricou, somente aquele que criou, somente aquele que deu a existência é que vai definir de fato qual é o verdadeiro propósito. É Ele que vai nos ensinar como de fato a coisa funciona e qual é a sua funcionalidade e como tem que ser usado. Nós temos a palavra de Deus, e aqui está todo o manual da nossa vida. Por isso Jesus fala: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Não é simplesmente um conjunto de leis, de dogmas, de estatutos, são princípios de vida para que possamos viver e viver de uma maneira significativa. Acabou o tempo de nós vivermos cheio de atividades desenfreadas ou simplesmente de uma maneira passiva. É hora de sermos precisos na condução da nossa vida, pois estamos cheios de um senso de propósito e isso nos traz direção. Aleluias! E não importa como estejam as coisas agora, há um propósito na minha vida e eu tenho uma direção. Aleluias! Digam glória a Deus. Domingo passado eu falei para vocês que existem 4 vozes no mundo que tentam trazer o testemunho da nossa existência aqui na terra. A primeira voz é a nossa voz própria, a voz do eu. Sabemos que a voz do eu é uma voz inconsistente, amém? Ela é oscilante. Quando a nossa voz está desconectada da voz de Deus, ela é imprecisa. O segundo tipo de voz que há no mundo, que traz o testemunho, ou que tenta trazer um testemunho nas nossas vidas, são as vozes dos homens, das pessoas que se baseiam em opiniões, e as opiniões sempre elas são concluídas com base nas aparências, porque o homem só consegue ver a aparência, e nós não podemos depender das opiniões humanas para identificarmos qual é o verdadeiro propósito e valor das nossas vidas. A terceira voz é a voz do diabo. Essa é a pior de todas. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira, é enganoso, e ele usa a mentira com um propósito de acusar, de condenar, de matar, roubar e destruir, porque ele é um opositor de Deus, e por isso ele vai fazer a oposição a todo o propósito de Deus na sua vida, e ele vai fazer oposição à sua própria existência humana, para que você não glorifique a Deus aqui na terra. Por isso nós não podemos ouvir a voz do diabo, mas há uma quarta voz, e essa é a voz de Deus, amém? E foi essa voz que nos trouxe a existência. Foi Deus que disse: vou fazer o homem. E quando ele diz haja o homem, ele não só liberou a palavra, ele não só trabalhou com as suas próprias mãos o barro, mas ele também soprou o seu fôlego de vida. Aleluias! E nenhum outro ser criado por Deus ele faz isso. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Eu e você também fomos criados pelo poder da palavra, mas não somente da palavra. Deus também, ele não só foi produtivo na sua palavra, mas ele também foi produtivo com as obras das suas mãos, e ele foi produtivo no seu próprio ser, quando ele sopra em mim e em você o fôlego da vida. Aleluias, digam glória a Deus. Por isso, mais do que nunca, precisamos ouvir a voz de Deus, nos apegarmos ao Senhor, nos voltarmos para Ele. Estou correndo aqui, tá, gente, para poder falar 7 hoje. Segundo, fala comigo, segunda verdade: seu propósito deve ser descoberto. Amém? Se nós não nos criamos a nós mesmos, nós não temos o poder de definir qual é o nosso verdadeiro propósito. Se tentarmos viver o nosso propósito concebido por nós mesmos, então nós iremos falhar na nossa vida. Amém? Vamos pensar numa travessia de um monte para um outro monte, e entre esses 2 montes você tem um vale profundo, um abismo debaixo dos teus pés, e existe uma corda, e você vai precisar andar por essa corda. Por mais que essa corda esteja firmada no lugar de destino, aonde você precisa chegar, aonde você precisa alcançar, se essa corda também não estiver firmada, estabelecida na origem, você vai vacilar. Por mais que você tente direcionar a sua vida para o lado certo, para a área certa, para a coisa certa, sabe, aquilo que aparentemente tem que ser feito e é bom, se essa corda não estiver firmada na sua origem, não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo, se essa corda não estiver conectada
conectada, essa corda é a tua vida. E se você apontar a tua vida para qualquer alvo, para qualquer meta, para qualquer destino, mas se você, mesmo que seja um extraordinário destino, se essa corda não estiver firmada na origem, os teus pés irão vacilar, e cedo ou tarde você vai cair nesse precipício. Por isso que Jesus, ele não diz eu sei para onde eu vou primeiro, ele diz eu sei de onde vim. Diga comigo, origem. Então foi isso, Jesus ancorou toda a sua vida, amém? Ele tinha um destino diante dele, ele tinha um lugar a alcançar. Quantos estão me entendendo? Ele tinha uma obra a fazer, mas ele não saiu em direção a essa obra, ele não saiu em direção a esse destino, sem ter firmado primeiro a corda da sua existência, na sua fonte, na sua origem, e nesse caso é Deus. O problema para nós é justamente tentar alcançar as coisas na vida, e tentar até mesmo fazer coisas para Deus nessa vida, mas se a corda da nossa vida não estiver firmada na nossa origem, aquele que é a nossa fonte, nós vamos nos perder, não cumpriremos o propósito. Muitas pessoas estão fazendo exatamente o que foram enviadas por Deus a fazer, usando os seus dons, usando os seus talentos, usando suas habilidades, a construção da experiência que ela teve na sua vida, agregada, somada às suas habilidades, à sua personalidade, e ela sabe usar isso, e ela avança, e ela cresce, e ela é produtiva, mas não está conectada à fonte. Não está conectada à fonte. Não é uma questão simplesmente, não sei se você está entendendo, eu poderia pegar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou te dizendo aqui na palavra. Por exemplo, Saul, quantos sabem que Deus deu um propósito para Saul, amém? E Saul então foi em direção ao destino, porém em algum momento o que ele fez? Ele se desconectou da sua fonte. Porque não se trata simplesmente de fazer, não se trata simplesmente de alcançar, se trata de quem você é. Ontem eu conversava em casa com o Azaf, com a profeta, a Tainá, e até o Sassá estava participando, até o Isaquezinho também já estava celebrando. Falava exatamente sobre isso. Lembra do que eu disse para vocês domingo retrasado, que a primeira frase, a primeira palavra que Adão, formado, homem feito, ouviu de Deus, foi a palavra seja frutífero. Lembram disso? Seja frutífero. Ele não falou faça frutos. Deus não disse produza frutos. Deus disse seja frutífero. Por quê? Porque no assunto com Deus, o ser vem primeiro, para depois o fazer. Porque se simplesmente colocamos o fazer em primeiro lugar, não sendo, nós estamos falhando, nós estamos abusando do propósito. Mesmo se o que nós estivermos fazendo seja aos olhos humanos bom, por isso não basta ser bom, tem que cumprir o propósito. Obrigado pelo teu amém. É necessário cumprir o propósito. Por isso que o Senhor diz, seja frutífero, é um estado de ser e não de fazer. Não é que você vai fazer frutos para Deus, você vai ser frutífero na sua vida para a glória de Deus. Logo, portanto, o que você vai fazer, vai expressar a sua essência, a sua qualidade, o seu ser de ser uma pessoa produtiva. Então aonde você estiver, oh aleluia, haverá frutos. Por quê? Porque você não faz frutos, você é, oh aleluia, uma árvore frutífera. Então voltamos aqui, precisamos identificar
precisamos descobrir o propósito. Propósito não se cria, propósito não se inventa, propósito se descobre. Por quê? Porque o propósito foi estabelecido por Ele. Deus é que estabeleceu o propósito da minha vida, Deus que estabeleceu o propósito na sua vida. Então não sou eu mesmo que vou criar um propósito para a minha vida, mas eu tenho que descobrir, tenho que identificar qual é o propósito e me alinhar a esse propósito. Por isso eu não posso fazer isso sem estar conectado à minha verdadeira origem, sem estar verdadeiramente conectado à minha fonte. Quer ver? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 20, versículo 5. Amém? Provérbios capítulo 20, versículo 5. Estão comigo? Como águas profundas são o propósito do coração do homem, do ser humano, da pessoa. Fala assim comigo: águas profundas são o propósito. E aonde eles estão? No teu coração. No teu coração. Todos nós, olhe para mim, todos nós. Qual é a primeira verdade que eu declarei aqui nessa noite? Não, Ele é Deus, mas não foi esse o ponto que eu coloquei. Qual foi o ponto que nós colocamos? A primeira verdade aqui, gente, nessa noite. Nascemos com um propósito. Estamos falando sobre 7 verdades, não a respeito de Deus, mas a verdade sobre o nosso propósito de vida. E quando eu digo nosso, é o propósito que Deus tem para nossas vidas, porque nós nascemos com um propósito. Qual é a segunda verdade? Estou declarando aqui: o propósito precisa ser descoberto. Então veja, se Deus nos fez para um propósito, aonde Ele colocou esse propósito? Aonde Ele colocou esse propósito? No teu coração. Há muitas coisas que você vive na sua vida que vem com uma inclinação natural, quase instintiva, intuitiva de você, que na verdade estão conectadas a essas águas profundas. Quando se fala de águas profundas, está falando de algo que tem que se mergulhar profundamente, não está falando de algo superficial. Normalmente, dentro do propósito original, da intenção original de Deus, não era para que o propósito da nossa existência fosse um mistério para nós e algo difícil de ser identificado, mas a verdade é que o propósito da nossa existência foi encoberto por causa do estado de queda humana, por causa do pecado. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Por que é difícil para o ser humano identificar o propósito da sua vida, da sua existência? E essa tem sido a grande questão em todos os tempos, em todas as épocas, por todos os seres humanos. A grande pergunta: qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado da minha existência? Sabe, essa pergunta tem sido feita ao longo dos milênios. E me escute, por favor, por quê? Porque todos nós nascemos com um propósito, amém? E esse propósito, Deus encapsulou ele no profundo do nosso coração. Não está no exterior, não está do lado de fora, está no profundo do nosso próprio ser, amém? Está dentro de nós, como águas profundas no teu coração. E o autor está dizendo: mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O homem de inteligência sabe descobri-los. Descobrir aqui é tirar a cobertura. Isso significa que o propósito está encoberto. O propósito está encoberto. O propósito está aí. O entendimento do propósito está aí, amém? Porém ele foi encoberto. Por isso que nós hoje precisamos da revelação de Deus, porque revelar é isso, é tirar a coberta. Revelar é isso, é expor. E a palavra está dizendo que a pessoa inteligente, ela vai buscar a revelação, ela vai descobrir, ela vai tirar essa coberta e vai identificar o propósito da sua existência. E como nós fazemos isso? Nos voltando para a nossa origem, indo ao nosso Criador, entrando na mente de
Deus por meio do seu Espírito para se ativar o entendimento do propósito. Porque quando você faz algo e você não entende o propósito, é uma coisa, mas quando você faz algo e você entende que há de fato um propósito naquilo, isso ganha um significado extraordinário para a tua vida. Amém? Isso te dá um senso, um empoderamento, uma esperança, um querer fazer a coisa, porque você sabe. Quando você não sabe o propósito, qualquer dificuldade te desanima. Porque quando não identificamos o verdadeiro propósito, também não identificamos o verdadeiro valor daquilo. Mas tudo que tem propósito tem valor. E quando você identifica o propósito, você identifica o valor. E se algo é valioso para você, então isso te estimula, amém? Isso te anima, isso te dá ganas de fazer, de conquistar, de, sabe, colocar as mãos aí, porque você sabe que isso é importante, isso tem valor. Você não dá, não, você não entrega, você não abre mão, porque tem valor para você. Quanta gente trocou o propósito de Deus. Nós temos a experiência de Esaú nos dias do Antigo Testamento, que pegou a sua primogenitura, amém? E vendeu por um prato de lentilhas, porque para ele a satisfação estava na comida que enchia o seu bucho, mas não em fazer a vontade de Deus. E Jesus vem e diz para mim e para você: ei, eu tenho uma comida para comer. E os seus discípulos preocupados com Jesus, porque já fazia tempo que Jesus não comia nada. Então eles vão e dizem: mas Senhor, o Senhor precisa comer. E ele diz: eu tenho uma comida para comer. Alguém deve ter se perguntado: será que Jesus trouxe o marmitex? Mas ele estava se referindo o quê? À vontade de Deus, o propósito de Deus, a obra que Deus entregou nas suas mãos. Por isso ele vem e declara que a minha satisfação é fazer a vontade de Deus. A minha comida é cumprir o propósito daquele que me enviou e terminar a obra que ele me deu. Digam glória a Deus, digam aleluia. O homem inteligente, a mulher inteligente, a pessoa inteligente vai o quê? Sabe descobri-los. Diga amém. Propósitos estão aí, ó, no teu coração, dentro de você. Mas é preciso revelação. A revelação de Deus, porque a queda encobriu esse propósito para o nosso entendimento. Amém?